Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou o domingão 16 de fevereiro, e um dia, claro, importante, porque é um dia de preparo do Botafogo para o jogo de quinta-feira, né? Por isso que os jogadores foram poupados ontem do jogo contra o Boa Vista, jogadores titulares do Fogão, para que justamente o Cláudio Caçapa consiga, né, fazer aí uma mágica em 3 dias praticamente, domingo, segunda e terça, já que na quarta-feira o Botafogo embarca rumo à Argentina. Então vai ser realmente tirar alguns coelhos da cartola, como eu tenho falado, o Caçapa, de conseguir montar o time para minimamente enfrentar a equipe do Racing, né? Sinceramente, o que está pintando aí, eu acho, tá? Seria o Botafogo reforçar o meio de campo, tal qual fez na partida contra o Flamengo, o último clássico no Maracanã, né? Provavelmente ali com o Alan, ao lado de Marlon Freitas, de Gregory, porque não é que a gente esteja com medo do Racing, né? O meu medo é o próprio Botafogo, né? Botafogo que, depois das conquistas todas em dezembro, nitidamente era favoritaço nesse confronto contra a equipe argentina, né? Lá em Avejaneda. Mas com tudo que tem rolado, acho um jogo perigoso esse de quinta-feira, porque o único resultado que não pode acontecer é o Botafogo, né? Vou até bater na madeira aqui antes de falar, ser atropelado, né? Trazer um resultado muito ruim de reverter no Nilton Santos. Acho que, obviamente, com um empate fora de casa já seria muito bom, né? Então eu imagino que o Caçapa tome, né, precauções defensivas na quinta-feira. Ele que foi um zagueiro, né? Só lembrando que o Cláudio Caçapa jogou no Atlético Mineiro, né, no Brasil, e depois foi jogar lá na França. Galera, vamos falar do jogo de ontem? Temos que falar, né? 1-1, um empate ali, mais uma atuação xoxa, né, do Botafogo. Acho até que a gente pode falar que é um pouco melhor do que vinha sendo apresentado nessas partidas contra equipes menores, mas o Botafogo teve que correr atrás, né, do empate, né, empate sofrido lá em Bacaxá, né? Inclusive o próprio Kaique, né, ele que fez o gol, né, mais uma vez aí salvando o Botafogo. O Kaique, na entrevista ali pós-jogo, falou que feliz pelo gol, mas triste pela derrota, né? Ele até se confundiu, porque realmente um empatezinho aí, sem vergonha, né, com gosto até de derrota, pelo tamanho, né, com todo respeito ao Boa Vista, pelo tamanho de Botafogo e Boa Vista, tá? Serafim muito mal, Yarley muito mal, mais uma vez PK também abaixo das expectativas, Lobato a mesma coisa, abaixo, Cauã Toledo também muito ruim, né? Quem se salvou ali um pouco, Cuiabano, que acho que foi até o melhor jogador do Botafogo, né? O Kaique, autor do gol. E vamos falar de Juan Cruz, né? Juan Cruz fez uma estreia promissora, né? Uma estreia promissora, participou ali do início da jogada do gol do Botafogo, inclusive, lutou, enfim, um jogador aí que deixou uma boa impressão nesse começo de trabalho do Caçapa e dele mesmo, a sua estreia no Fogão. O Botafogo chegou a 13 pontos, situação aí dramática, né? Tem um jogo com o Vasco semana que vem. Aliás, como o Vasco perdeu o clássico ontem no Maracanã, não tem mais como Botafogo e Vasco chegarem às semifinais juntos, né? Um ou outro, ou talvez nenhum dos dois, né? Mas o que eu tenho falado aqui, tô me lixando, né? O Botafogo deve lutar pelo tri da Taça Rio, talvez nem isso, né? Talvez, dependendo dos resultados, seja eliminado. Mas o que deixa a gente mais chateado, né, é a forma com que o Botafogo está chegando, provavelmente a mais uma eliminação de Carioca, ou enfim, ficando fora das semifinais, né? A base do Botafogo, infelizmente, não é suficiente para ganhar de Madureira, para ganhar de Volta Redonda, para ganhar de Boa Vista, né? Isso ficou nítido. O Sub-23 do Botafogo precisa realmente de uma sacudida muito forte, porque muitos jogadores aí que eram considerados como promissores, na hora do vamos ver, não tem provado isso, têm sido jogadores abaixo da crítica. O próprio Yarley, né, que pintou muito bem no Fogão, é um jogador que a gente vê que precisa de uma rodagem, precisa ser emprestado ou até negociado, porque não tem condições de formar
o elenco do Botafogo. E galera, vamos ver o seguinte: o Botafogo está montando um elenco aí, mais uma vez, milionário, né? Para disputar Brasileirão, para disputar Libertadores, para disputar um Super Mundial no meio do ano, né? Então, tem jogadores aí que não estão passando nem no, pré-vestibular, não, pré-vestibulinho, né? Que é o Carioca, né? Seria um momento, até o Patrick de Paula tem se esforçado, vamos falar a verdade, mas assim, seria o momento do cara mostrar, olha, eu mereço estar no grupo principal do Botafogo, né? Infelizmente, isso não tem acontecido. O Caçapa a gente isenta aí de culpa, né? Porque é aquela história, né? Assumiu num dia, no outro dia já teve que dirigir esse Botafogo alternativo, que aliás o Botafogo fez bem, né? De não expor os titulares às vésperas de uma grande final, né? Pegar uma fala aqui, pegar algumas falas do Cláudio Caçapa, tá? Me sinto pronto, tá? O que ele quis dizer com isso? Que se o Botafogo não contratar um técnico, você vê que o próprio Caçapa não tem essa informação, é sigilo absoluto, ele poderia até assumir de forma definitiva o clube. Então ele falou, me sinto pronto, tá? Mas o mais importante é o novo treinador encontrar um time mais encorpado, ou seja, é exatamente a missão, é o Fábio Matias de 2024, agora é o Cláudio Caçapa, né? Um auxiliar técnico permanente, assume interinamente para arrumar a bagunça do Botafogo. Ano passado era o Fábio Matias pegou a bagunça do Thiago Nunes, né? Herdou o time completamente perdido. Então é exatamente a mesma missão na mesma época do ano que o Cláudio Caçapa vai ter. Agora ele tem direito de sonhar, de ser efetivado, né? Isso aí faz parte, ambição de qualquer um. O próprio Fábio Matias também, depois ele sai do Botafogo porque recebeu a proposta do Curitiba. Hoje ele está no Juventude, ou seja, o cara não quis ficar ali como auxiliar técnico do Arthur Jorge. Ao meu ver, é até discutível, né, essa decisão, porque se o Fábio Matias continua, teria sido auxiliar técnico do campeão brasileiro, do campeão da Libertadores, foi sofrer lá no Curitiba, enfim, teve até um final de ano aí razoável à frente do Juventude, que se manteve, né, conseguiu o objetivo de seguir na Série A. Então o Cláudio Caçapa, ele vem para ser auxiliar, né, permanente do Botafogo, nesse momento, interinamente técnico, né? Essa é a questão, que tudo aconteça como eu falei aqui ontem, né? Que a expectativa do Textor é vir para o Brasil e apresentar o novo treinador agora nessa semana que começa amanhã, né? Começa hoje, né? Na verdade, domingo é o primeiro dia da semana, mas vocês entenderam, né? Mais falas aí do Caçapa, tá? Fomos bem defensivamente, falando do jogo de ontem, mas vamos melhorar no ataque, exatamente o que eu botei na thumb, né? Botafogo muito pouco criativo, muito pouco efetivo, e obviamente que o Caçapa já detectou aí o primeiro problema, que é o Botafogo precisa melhorar o ataque. E óbvio, estamos falando ontem de uma equipe que não é a equipe principal do Botafogo, né? Mas as falas dele foram nesse sentido. Falou também o seguinte: 2024, ano brilhante, maravilhoso, incrível, super, mega, hiper, maxi, mas ficou para trás 2024, né? Então ele disse, vamos agora brigar para que 2025 seja tão bom quanto 2024, ou até, quem sabe, melhor, né? Me sinto lisonjeado, tá, de fazer parte desse jogo agora de quinta-feira, esse jogo histórico, uma oportunidade do Botafogo ser campeão no início da temporada. Deixamos passar, né, de bobeira a primeira oportunidade, agora uma chance de um título histórico, porque é um título internacional, né? Então o Caçapa valorizando essa oportunidade de carreira, né, de ter aí o seu primeiro título como treinador de futebol, mesmo que depois ele retorne para as suas funções de auxiliar. Ele ficou 7 anos no Lyon como auxiliar, né? Então é isso. Eu tô assim, moderadamente otimista, não só pelas chegadas dos novos jogadores, mas como o fato de que a gente estava se encaminhando há uma semana atrás de ter o Carlos Leiria treinando o Botafogo lá na Argentina e depois no Newton Santos. Então, o Caçapa é um cara muito mais experimentado, por mais que não seja um treinador com uma carreira, né, assim, ele
a carreira dele é como jogador e como auxiliar, basicamente, né? A carreira como treinador é muito curta, né? Aquele período no Botafogo mesmo, em 23, foram só 4 jogos, marcantes, muito marcantes, mas foram só 4 jogos. Depois no Molenbeek, aquela coisa, ele acabou afundando junto com a equipe do Molenbeek, que não é das melhores, né? Então a gente até isenta ele aí dessa fase lá na Bélgica, né? Então anima porque vão ser, né, 3 dias, como eu disse, hoje, segunda e terça, para tentar dar uma encorpada aí, como ele mesmo falou, nesse time, né? A gente imagina aquele time que jogou diante do Fluminense, né? O próprio time que enfrentou o Flamengo no Maracanã, mostrando, né, alguma coisa para que a gente faça um bom jogo na Argentina, né? Que a gente faça um bom jogo, traga um resultado que nos coloque em situação de ganhar o título no Newton Santos. A gente sabe que os times argentinos, eles às vezes são até mais perigosos jogando fora de casa, né? Sabem jogar competições de mata-mata, sabem jogar decisões, são catimbeiros, são chatos, jogam duro, né? Até demais. Então essa partida lá quinta-feira vai ser realmente um pega para capar, como se dizia aí na gíria, né? E o Botafogo tem que estar preparado. Barbosa, cabecinha no lugar. A gente que é fã do Barbosa, que viu que é um cara que cresceu muito durante o ano passado, né? Virou um xerife da zaga, né? Mas que ele não entre naquela pilha toda. Ele que é argentino e está agora adquirindo a cidadania uruguaia, né? Que o Barbosa seja apenas o xerife da zaga, né? Não seja o xerife do jogo, né? Enfim, então que o Botafogo faça um jogo que honre a nossa camisa. Até agora, nessa temporada, ficou difícil. Acho que talvez só o jogo com o Fluminense, que o Botafogo passa pelo Fluminense de uma maneira ali que... resquícios de 2024, né? Galera, lista da Conmebol, tá? O site da Conmebol já corrigiu algumas situações que o Botafogo enviou. O próprio Cláudio Caçapa agora aparece como treinador no lugar do Leiria, né? Mas ainda não pintaram os nomes dos últimos contratados, né? A gente sabe que o garoto, o Nathan Fernandes, já bidou aqui na CBF, então tem que ver também a questão da lesão dele, né? Se vai valer a pena relacionar ele para esses jogos. Se ele estiver bem, naturalmente, com certeza ele tem que ser relacionado. Eu acredito que até segunda-feira o Botafogo possa, né, também conhecido como amanhã, mexer em alguma coisa. Seria ótimo que entrassem nomes como o Santiago Rodrigues, que está para chegar e assinar contrato, ou até do Jesus Medina, né? Ou Jesus Medina, para fazer a pronúncia paraguaia, né? Mas que ainda está em acertos finais, né? Mas por enquanto iremos com os jogadores que temos aí no momento. Mosqueira também, situação segue igual, Botafogo tentando saber se o Bragantino tem um mínimo aí de interesse em negociar o jogador, porque seria mais uma opção para ponta, né? Seria mais um jogador aí que o Botafogo teria para ponta, já que o Jefinho, infelizmente, tá difícil, né? Falar um pouco do Santi Rodrigues, né? Citei ele aqui. Segundo o site Transfer Market, interessante, ele inicia a carreira profissional em 2019, né, um ano antes da pandemia. Ele que tem 25 anos, então é muito fácil fazer as contas. Em 2019 ele tinha 19 anos. Ele inicia lá no Nacional do Uruguai. Comentei aqui com vocês, imagino que tem o Louco Abreu como um dos seus ídolos, né? Até porque ele herdou o pênalti com cavadinha, né? Uma das qualidades do Santi Rodrigues, por sinal, são as bolas paradas, né? Faltas, enfim, é um cara que treina muito essa situação, que cada vez está mais rara no futebol, né? Mundial até. O Santi Rodrigues tem uma excelente bola parada. Outras qualidades do Santi Rodrigues, segundo o Transfer Market, tá? Técnica de progressão com a bola, então, aquele cara que cola a bola no pé e avança com a bola dominada, leitura de jogo, né, tomada de decisão e, como eu falei aqui, bola parada são as qualidades principais, né? Ele é digamos, um ponta esquerdo, um meio atacante
com qualidade de ponta esquerda, mas que também entra pelo meio. Nitidamente me parece um jogador para substituir o Almada, né? Não estou dizendo que ele seja do mesmo nível do Almada, acho que não é, né? Mas um jogador que em 25 substituiria, faria a função que o Thiago Almada fazia no Botafogo, né? E o que seria o ponto fraco, dois pontos fracos do Santi Rodrigues: ele não sabe jogar tanto de costas, né? Fazer o pivô, né? Enfim, como, sei lá, o Tiquinho fazia muito bem, né? Mas e também não é um velocista, tá? Não é um ponta de arrancada, é um cara que cadencia mais o jogo. Então esse aí seria o ponto fraco do Santi Rodrigues. Santi Rodrigues depois sai do Nacional, o Grupo City observa, vê que é um jogador de muito futuro, leva ele para o Montevideo City antes de se transferir para o futebol da Major League Soccer dos Estados Unidos, o New York City, beleza? Santi Rodrigues. Pessoal, para a gente fechar o vídeo de hoje, agora um assunto aleatório, né? Ontem eu comecei o vídeo com assuntos aleatórios, mas não tão aleatório assim, porque tem a ver com Botafogo. Botafogo Samba Clube. Se você puder, curte carnaval, curte samba, curte escola de samba, hoje tem ensaio técnico a partir das 15 horas, Botafogo Samba Clube, lá na Marquês de Sapucaí. Ainda chama Marquês de Sapucaí? Sambódromo, Marquês de Sapucaí, enfim. Então a concentração vai ser ali do lado dos Correios. Quem é do Rio de Janeiro conhece bem, ali no centro da cidade, ao lado dos Correios, 15 horas. Olha, não pode, tá? Durante o ensaio, na hora que a coisa começar. Celular, né? Pelo amor de Deus, tem que estar ali com gogó só no samba, né? E também, falando em gogó, não pode bebida alcoólica. Depois que o ensaio acabar, tá liberado, beleza? Então, essas aí são as palavras de ordem. Teve um incêndio, né, essa semana, não sei se foi num barracão, enfim, e aí acabaram com algumas camisas de alas da Botafogo Samba Clube que foram prejudicadas, mas isso já está sendo resolvido, tá? Então, quem ainda não curtiu o carnaval, né, já começaram os blocos pela cidade, aquele clima todo, e hoje é uma oportunidade da gente estar ali incentivando a Botafogo Samba Clube, que fará sua estreia, né, no Sambódromo. Então, 15 horas, ensaio marcado, é só chegar com muita vontade, gogó preparado, como eu disse, e samba no pé, beleza? Galera, deixa seu like, faça seu comentário, ótimo domingo a todos, e se você não é inscrito, a gente está arrumando aí para os 10 mil, dá aquela moral, mostre para os seus amigos, né? Presente o canal nos seus grupos de WhatsApp, para a gente chegar logo nessa marca aí, 10 mil, e depois a gente dobra a meta, valeu? Tamo junto, é tempo de carnaval, é tempo de fogão.